Neste exato momento, Erdogan está fazendo isso pela Ucrânia. O fim da guerra pode acontecer em breve. Decisão urgente da Turquia. A Rússia foi colocada em seu lugar. Mais uma vez, Ankara pressiona o homem do bunker de tal forma que o mundo inteiro espera uma reviravolta histórica na situação da Ucrânia. Erdogan pode tirar a pedra do caminho, enquanto o Kremlin olha nervosamente para o relógio. Uma reviravolta histórica está no horizonte. Urgente, ataque recorde devastou as forças armadas da Rússia. Toda a defesa antiaérea é da Rússia. O exército ucraniano está desferindo golpes devastadores contra a defesa russa. A defesa antiaérea foi destruída, o exército está cego, a infraestrutura está em chamas. Ninguém esperava por isso. Os ucranianos conseguiram romper a defesa com esse poderoso ataque. Isso é só o começo. O que vem a seguir será ainda mais assustador. As forças armadas da Ucrânia estão rompendo a linha de frente. O exército de Putin está em um caos de fogo. A Rússia está em pânico. As linhas de frente do exército de Putin estão destruídas. O comando está paralisado. Os generais estão afundando no medo. A Rússia está em chamas novamente. Instalações militares e de energia estão pegando fogo. E tudo isso graças aos novos mísseis e drones ucranianos. Desenvolvimentos secretos já não são mais segredo. Como as armas ucranianas transformam alvos inimigos em cinzas, não perca. Vamos contar sobre isso em literalmente 1 minuto. Urgente. Nenhum ataque russo contra a Ucrânia ficará sem resposta. Uma decisão dura dos militares ucranianos contra os russos. A vingança das forças armadas da Ucrânia é precisa e mortal. Shutdown nos estados. É isso. Trump assinou a lei e isso significa que novos envios de armas para a Ucrânia podem acontecer com força total. Isso vai mudar o rumo da guerra com a Rússia? Tudo isso a seguir na nossa edição Ponto Quente. Istambul mais uma vez envia um sinal ultimato para Putin. As negociações entre Rússia e Ucrânia estão no topo da mídia mundial. A Turquia falou de forma contundente sobre a necessidade urgente de diálogo. E quando Ankara fala sobre isso, tendo sérios instrumentos de influência sobre o ditador do Kremlin, o mundo inteiro fica em suspense esperando um momento decisivo. O papel de Erdogan se torna fundamental. É justamente ele quem pode pressionar Putin ao diálogo, do qual este sempre foge. Será que uma virada histórica vai começar? Confira mais sobre isso na matéria a seguir. Recep Erdogan vai novamente colocar Ucrânia e Rússia à mesa de negociações. Na opinião do ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, as negociações entre os lados em guerra são inevitáveis. E o único local aceitável para ambos os países é Istambul. Acho que esta guerra está passando pelo seu pior momento agora, porque ambos os lados estão focados em destruir a infraestrutura de transporte e energia. Agora isso se transformou em uma guerra de drones. Ninguém consegue se mover para lugar nenhum. Só avançam aqueles que não se importam com as perdas. Além disso, Vladimir Zelensky declarou em seu pronunciamento a intenção de retomar o processo de negociação com os russos. Mas estamos trabalhando para que haja mais uma rodada de negociações, para que ainda haja uma perspectiva de acabar com esta guerra. E também contamos com a retomada das trocas. Muitas reuniões, negociações, ligações. Agora, tudo isso é por esse motivo. O primeiro passo positivo no caminho para possíveis negociações foram os acordos, mediados pela Turquia e pelos Emirados Árabes Unidos, sobre uma troca em grande escala de prisioneiros. Segundo o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, trata-se da libertação de 1.200 ucranianos. Donald Trump também espera pelo fim rápido da guerra. O presidente do ZUA acredita que as sanções impostas contra as empresas petrolíferas russas motivarão o agressor a fazer concessões. Espero que isso aconteça em breve. Está sendo exercida uma pressão colossal sobre a Índia, porque ela compra petróleo russo. E é graças a isso que eles têm dinheiro para a guerra. Por isso, acho que isso vai acabar em breve. Durante as negociações em Istambul na primavera-verão de 2025, Moscou não mudou suas anteriores exigências irrealistas a Kiev, incluindo a desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Eles conhecem muito bem a nossa posição. Eles têm, como já disse, a nossa posição por escrito. Não é nenhum segredo. Ela foi anunciada pelo presidente Putin em junho de 2024, quando ele discursou no Ministério das Relações Exteriores. As intenções de Moscou só podem ser avaliadas por suas ações. E ela deixou bem claro o que quer. Ela quer o restante da região de Donetsk. E, obviamente, a Ucrânia não vai concordar com isso. Agora vemos que a Rússia continua lançando ataques de longo alcance no território da Ucrânia, obviamente para destruir seu sistema de energia e, por assim dizer, desmoralizar o país. Por um lado, o Kremlin não quer interromper as hostilidades para negociações.
Por outro lado, a Rússia está cada vez mais pressionada pelas novas sanções impostas contra as gigantes do petróleo Lukoil e Rosneft, pelos ataques de drones e mísseis ucranianos às refinarias e portos, além da relutância de Putin em perder o diálogo com Trump. Os russos estão tentando agora, de alguma forma, abalar esse gelo diplomático, quebrá-lo de diferentes maneiras. E digamos assim, tanto com diplomacia formal quanto informal. Eles estão trabalhando agora com o G7. Pelos canais de comunicação, eles provavelmente tentaram, mais uma vez, retomar o processo de negociações de Istambul. Mas, de qualquer forma, os russos não estão prontos para aceitar o ultimato de Trump. E o ultimato de Trump é muito simples. Qualquer negociação política só começará quando as hostilidades pararem. Ao mesmo tempo, na realidade, ou seja, no campo de batalha, os ocupantes russos só aumentam a atividade e a intensidade das ações de assalto, continuando a avançar no Donbass e na direção de Zaporizhia. A defesa antiaérea da Rússia está em nocaute de fogo. As forças ucranianas conseguiram desferir um golpe devastador bem no coração da defesa russa. Elementos-chave da defesa antiaérea foram simplesmente destruídos e o exército de Putin ficou praticamente cego. Vamos mostrar os ataques mais poderosos contra a infraestrutura militar e de combustível do Kremlin. Esses ataques estão redesenhando o mapa da segurança russa e colocando em dúvida a real prontidão de combate do segundo maior exército do mundo. Não perca! Destruíram em primeiro lugar pelo menos 4 e em segundo ainda eliminaram 2 radares. E isso sem contar que uma dúzia desses equipamentos pode ter sido danificada. Novos detalhes, novas conclusões. Acontece que o ataque a Novorossiysk, na noite de 14 de novembro, não significou apenas o colapso do fornecimento de petróleo russo, mas também se tornou o golpe mais poderoso contra os sistemas de defesa aérea da Rússia em toda a guerra. A Ucrânia realizou um dos ataques mais devastadores contra a defesa aérea russa. Ela destruiu de uma só vez 4 lançadores S-400 e 2 estações de radar dessa bateria. Foi o que informaram ontem os meios de comunicação ucranianos, citando fontes do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU. Assim, ficou-se sabendo que 4 lançadores S-400 Triumph foram completamente destruídos. Eles estavam localizados no território da unidade militar do regimento Kuban, condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha. No total, havia 12 desses lançadores no local. O Serviço de Segurança acredita que também foi possível atingir parcialmente os demais. Portanto, toda a divisão foi colocada fora de combate. Se algo for negligenciado nesse sentido, no momento em que esses lançadores precisarem operar, pode ocorrer uma situação de emergência, que pode novamente levar à detonação desse lançador ou ao lançamento incorreto do míssil. Contudo, nesse caso, as consequências podem ser muito diversas se algum problema aparentemente pequeno passar despercebido. Ou seja, em geral, toda essa base pode agora ser descartada nesse ponto. Ao mesmo tempo, 2 localizadores caros desses mesmos sistemas de detecção de ameaças aéreas de longo alcance foram destruídos, assim como o radar de mira que, de fato, guiava esses mesmos sistemas. Além disso, mesmo prejuízos multimilionários não são o principal problema aqui. Mais importante ainda, os russos agora simplesmente não têm nada para substituir o equipamento perdido. Bem, embora os lançadores possam ser substituídos de alguma forma, o radar é muito difícil de substituir, como você sabe. Porque cada radar é um instrumento de alta tecnologia, cuja montagem sob sanções é muito difícil, demorada e cara. Aqui eram 2 radares ao mesmo tempo e ambos desempenhavam funções específicas dentro de uma determinada bateria, ou seja, a bateria foi desmantelada. Agora ela precisa encontrar um novo radar, ou seja, os olhos, sem os quais a defesa antiaérea fica inoperante. Ainda não está claro com o que exatamente nossas forças de defesa atacaram Novorossiysk. Provavelmente foi o SBU que operou os drones. No entanto, várias agências de inteligência ucranianas participaram do ataque ao mesmo tempo. Por isso, os analistas concordam que o ataque foi combinado. É só fazer um pedido à noite. Qual será esse desejo para Novorossiysk? Viu, os desejos têm esse jeito de se realizar. Então esse é o cardápio das forças de defesa, sempre agrada. Mas falando sério, estamos falando da sistematicidade desses ataques. Tão sistemáticos que acontecem 2 ou 3 vezes seguidas. Vale também destacar que a destruição de equipamentos militares e da infraestrutura portuária em Novorossiysk é apenas o ápice de todas as operações que foram cuidadosamente preparadas e, no caminho, destruíram
Ainda existem muitas pessoas, situações ou coisas que permanecem, persistem ou continuam presentes, mesmo após tantas mudanças e transformações que já aconteceram ao longo do tempo. Apesar de tudo que já passou, ainda há muitos elementos que resistem e fazem parte da nossa realidade. Alvos da Rússia, especificamente nossos operadores de drones alcançarem Novorossiysk. Esse é um alvo muito valioso. Ao mesmo tempo, as mesmas fontes do SBU acrescentam que, enquanto em Novorossiysk praticamente uma divisão inteira de defesa antiaérea foi desativada, há um enorme buraco na defesa russa, que, sem dúvida, será aproveitado pelos drones e mísseis ucranianos. O exército de Putin está desmoronando em um abismo em chamas. As forças armadas da Ucrânia romperam a defesa da Rússia, como se ela nunca tivesse existido. A linha de apoio principal simplesmente evaporou. A frente está rompida, o comando está paralisado, os generais estão afundando em pânico. E o ditador está sentado no bunker do Kremlin, delirando com vitórias míticas. Ao mesmo tempo, drones FPV das Forças Armadas da Ucrânia explodem alvos militares estratégicos do inimigo, varrem os ocupantes, transformando-os em cinzas em segundos. Daqui pra frente só vai ficar mais duro. A Rússia está em colapso total. Pokrovsk está por um fio, mais um pouco, e parece que as forças armadas da Ucrânia vão ter que recuar e abandonar a cidade destruída. Previsões tão desanimadoras estão sendo feitas cada vez mais por analistas militares ocidentais. Toda a complexidade da situação nesse trecho da frente também é reconhecida pelo comando das forças armadas da Ucrânia. No entanto, por enquanto, não se fala em entregar a cidade. Nossos soldados continuam sistematicamente expulsando os ocupantes entrincheirados em prédios residenciais. Lá, o inimigo tenta desesperadamente organizar pontos de apoio. A situação dentro da própria cidade não é fácil. Os combates são variáveis. E, consequentemente, estamos limpando tanto casas isoladas quanto ruas específicas. O inimigo, em algumas situações, especialmente as forças especiais, consegue infiltrar-se em determinados pontos e montar emboscadas. E assim, tenta ajustar o fogo, tanto de drones quanto de artilharia, contra as nossas posições. Mas agora já dominamos a tática do inimigo na cidade. Aqui, portanto, estamos localizando todos esses pontos. A luta dentro da cidade acontece por cada quarteirão, casa e até mesmo por entradas separadas dos prédios. Nenhum dos lados tem controle total sobre Pokrovsk. Mesmo assim, o exército russo não se importa com as perdas e tenta desesperadamente tomar a cidade ucraniana de assalto. O inimigo tenta entrar pelo norte repetidamente. Reforçamos nossas posições de ataque lá e também nos flancos. Tentou também por várias direções ao sul. Ativamos tanto grupos de sabotagem quanto até mesmo o movimento de veículos blindados. Realizamos operações antiterroristas contra os grupos e atacamos os veículos com meios de fogo. As perdas dos ocupantes perto de Pokrovsk são tão enormes que os contratados russos estão se recusando em massa a participar dos ataques locais e simplesmente fogem das posições. Os russos já não recolhem mais os feridos e mortos das ruas e suas equipes de evacuação eles estão transformando em equipes de assalto. Essa situação não traz mais coragem para os ocupantes. Segundo nossos partisans, os últimos estão praticamente abandonando seus postos em grupos inteiros, destruindo antecipadamente seus próprios equipamentos. Agentes relatam o desaparecimento ou deserção de vários de seus colegas de serviço após uma série de ataques precisos das forças de defesa da Ucrânia contra as posições das tropas russas nos arredores de Pokrovsk. Foram atingidos postos de comando, locais de estacionamento de equipamentos e unidades de drones. Alguns militares russos relacionam a deserção dos soldados russos com os ataques das posições das Forças Armadas da Federação Russa. Alguns acham que esses militares estavam diretamente envolvidos nisso. Aqueles poucos desesperados que, por tolice, decidem permanecer nas posições perto de Pokrovsk estão condenados a uma morte lenta e dolorosa de fome. E tudo isso porque as forças de defesa finalmente destruíram a principal rota logística de abastecimento de provisões e munições para os ocupantes. Na estrada pela qual os russos conseguiam transportar parte do equipamento leve para a cidade, foram realizados pelo menos 2 ataques aéreos, deixando o inimigo sem rota de abastecimento. Agora, os ocupantes só conseguem chegar às suas posições a pé. E mesmo assim, isso só é possível para pouquíssimos, graças ao intenso fogo das Forças Armadas da Ucrânia. Os soldados russos, recentemente, recorrem a todo tipo de artimanha só para não serem vistos pelos drones ucranianos.
Uma das mais novas inovações do Kremlin são essas espécies de couraças. Nossos defensores já apelidaram elas de lata de conserva, mas elas não tornam os ocupantes menos visíveis e acabam sendo abertas por drones FPV, do mesmo jeito que se abre uma lata de conserva. Não importa em que canto o ocupante tente se esconder, nossos operadores de drones vão encontrá-lo até lá. Uma prova clara disso está agora mesmo na sua tela. O tubo de concreto e o entulho com que o soldado russo tentou se proteger não salvaram o ocupante. É preciso reconhecer o mérito dos pilotos ucranianos. A cada vez, eles conseguem se infiltrar nas posições mais protegidas pelos ocupantes e atingir com precisão o equipamento inimigo. Chega ao ponto de nossos drones FPV começarem a entrar diretamente nos abrigos russos. Quando um desses FPVs entra em um bunker ou em um depósito de munição, os ocupantes simplesmente não têm chance de sobreviver. E a melhor prova disso são as estatísticas recentes das Forças Armadas da Ucrânia. Nas últimas 24 horas, o exército do país agressor perdeu cerca de 1.000 soldados. As perdas totais dos ocupantes desde o início da guerra em grande escala já ultrapassaram 1.158.000 pessoas. As Forças Armadas da Ucrânia já destruíram 11.350 tanques do Kremlin, mais de 23.500 veículos blindados de combate, quase 30.000, 5.000 sistemas de artilharia e 1.541 lançadores múltiplos de foguetes. Na Rússia, de novo, pegam fogo instalações militares de energia, ação das Forças Armadas da Ucrânia, já usando o armamento ucraniano. Sobre mísseis e drones ucranianos mais novos e eficazes, confira agora. Artilharia autopropulsada, morteiros, drones, guerra eletrônica, projéteis, munições, sistemas de comunicação, defesa antiaérea, mísseis. A Ucrânia está aumentando ativamente a produção de sua própria tecnologia militar e munições. A produção está se tornando cada vez mais precisa, em larga escala e tecnológica. Durante esta guerra, a Ucrânia já atingiu o seguinte índice: quase 60% das armas que temos, que estão com nossos soldados, são armas ucranianas. E são armas poderosas, com muitas coisas avançadas. Isso já não é mais apenas uma indústria local. A Ucrânia está formando seu próprio escudo militar tecnológico, uma rede de linhas de produção, campos de testes e unidades de combate que transformam ideias em armamentos. E notos especialistas imediatamente testam esses equipamentos em condições reais. O lado ucraniano está ampliando especificamente os meios de ataque com alcance superior a 1.000 quilômetros. Vamos começar pelos drones, esses equipamentos pequenos, mas decisivos, que mudaram as regras da guerra da noite para o dia. Séries de plataformas de ataque da família FP e outros modelos ucranianos são produzidos com o princípio de serem rápidos, baratos e eficazes. A vantagem deles está na simplicidade da construção, na velocidade de produção e na relevância da tática. Eles permitem realizar ataques precisos, suprimir a logística do inimigo e manter as posições adversárias sob pressão longe da linha de frente. Em 2024, cerca de 1 bilhão dessas unidades foram encomendadas. E já em 2025, a produção aumentou para 30.000 drones FPV por mês. Vale ressaltar que essa quantidade, ou seja, uma produção anual de cerca de 4 milhões de drones FPV, é um número recorde, mesmo levando em conta as capacidades do complexo militar industrial de todos os países da OTAN juntos. Ou seja, estamos falando que, neste momento, o Ukroboronprom ucraniano está produzindo uma quantidade sem precedentes de veículos aéreos não tripulados. Para comparação, o exército dos Estados Unidos reforça seu próprio arsenal com veículos aéreos não tripulados em aproximadamente até 100.000 por ano. A indústria de defesa ucraniana, mais uma vez destaco, produz até 4 milhões de drones. A receita tecnológica de produção é simples: fuselagens de compósito, asas impressas em 3D, componentes baratos e soluções de navegação abertas. Tudo isso permite produzir plataformas funcionais em série, mas não se pode economizar na eletrônica. A navegação e os sistemas de direcionamento tornam os drones resistentes à guerra eletrônica russa. Caso contrário, ondas massivas de lançamentos não conseguirão romper a densa defesa do inimigo. Paralelamente aos drones, desenvolve-se uma direção estratégica. Aqui, os principais jogadores são os mísseis e os complexos de mísseis, que atacam a retaguarda do inimigo, privando de combustível, depósitos e centros de comando.
O Neptuno é um complexo nacional de mísseis costeiros antinavio que reforçou a segurança das fronteiras marítimas e deu a Kiev ferramentas para impactar a logística do inimigo no Mar Negro. Existe um caso absolutamente sem precedentes em toda a história mundial. Trata-se de um acontecimento extraordinário, que consiste no fato de que a Ucrânia, como um país que praticamente não possui uma marinha significativa, infligiu um dano gravíssimo e sem igual à poderosa Federação Russa ao destruir até 35% de todas as embarcações pertencentes à famosa Frota do Mar Negro. Este feito notável destaca a capacidade surpreendente da Ucrânia em um contexto de desvantagem naval. Segundo dados do lado britânico, a atividade naval da Federação Russa na Bacia do Mar Negro, devido ao uso de drones de ataque e, consequentemente, de barcos marítimos, caiu para o mínimo histórico. Outro marco importante é o míssil de cruzeiro FPV-5 Flamingo. É um desenvolvimento totalmente ucraniano, com um alcance declarado de até 3.000 quilômetros. Para efeito de comparação, o lendário machado americano Tomahawk tem um alcance de 1.600 quilômetros. Ogiva Tomahawk, isso equivale a cerca de 500 quilos. Ogiva Flamemba, isso equivale a cerca de 150 toneladas. O último uso documentado do Flamingo foi o ataque ao terminal petrolífero em Tuapse, uma cidade portuária localizada na costa do Mar Negro, considerada estratégica para o transporte e armazenamento de petróleo na região. Esse ataque teve impacto relevante nas operações energéticas russas e chamou a atenção internacional. Além disso, os próprios canais de comunicação russos confirmaram oficialmente o uso desses meios de ataque, especificamente o sistema Flamingo, pelo lado ucraniano durante essa ação, reforçando a veracidade das informações divulgadas e evidenciando a utilização dessa tecnologia militar pelas forças ucranianas em operações recentes. Combinando pequenos drones e grandes mísseis de cruzeiro, a Ucrânia ganha tanto volume quanto estratégia. Os drones mantêm o inimigo sob pressão, os mísseis atingem alvos críticos e juntos isso mina seriamente a capacidade do inimigo de travar uma guerra prolongada. Mas a indústria de defesa ucraniana não se resume apenas a sistemas pequenos e grandes, mas também inclui desenvolvimentos consagrados pelo tempo, como a Bogdana, a Stugna e outros sistemas de artilharia antitanque, que garantem mobilidade, resistência ao fogo e operam em uma rede unificada de ataque. Reconhecimento por drone, ajuste da artilharia, ataque preciso de mísseis e assim por diante, em um ciclo contínuo. 40% do orçamento russo depende da entrada de recursos provenientes da venda de petróleo e derivados, e, consequentemente, levando em consideração esse importante setor formador de orçamento do país ocupante, a parte ucraniana, de maneira estratégica e cuidadosa, faz ajustes detalhados em suas ações, ou seja, utiliza drones de ataque modernos e meios avançados de destruição. Estamos falando especificamente do Flamingo e do Neptune, no momento crucial de neutralizar de forma precisa e planejada o complexo de refino de petróleo da Federação Russa. Essa abordagem demonstra a adaptação contínua das táticas ucranianas diante das circunstâncias do conflito em andamento. Segundo a avaliação do lado russo, as perdas resultantes do ataque ucraniano ao complexo de refino de petróleo da Federação Russa são estimadas em cerca de 100 bilhões de dólares. As capacidades produtivas da Ucrânia já ultrapassam suas próprias fronteiras. Por meio de acordos e projetos conjuntos, empresas ucranianas legalizam a montagem e a produção em série em países europeus. Se antes do início da guerra em grande escala o complexo militar industrial ucraniano não ficava para trás, já em 2024 o volume de produção atingiu cerca de 9 bilhões de dólares e em 2025 cresceu para 35 bilhões. Os planos para 2026 prevêem uma expansão para 60 bilhões de dólares. E isso é só o começo. Nenhum ato de terror da Rússia contra a Ucrânia ficará sem resposta. Mísseis e drones ucranianos reduziram a cinzas não só o terminal de exportação de petróleo de Novorossiysk e a refinaria de Saratov, outros importantes alvos militares também foram engolidos pelo fogo infernal da vingança. E se os desumanos russos matam civis ucranianos, as forças armadas da Ucrânia destroem sistematicamente a infraestrutura petrolífera do país agressor. Da tomada de Kiev há 3 dias, aos apagões totais e à decretação do estado de emergência na própria Rússia. Tô muito entediado. Estagnação. Quero ação. Graças a drones ucranianos instalados em bunkers, em algumas regiões a Federação Russa está se movendo, como diria Putin, como uma criança. Por exemplo, na região de Krasnodar, nesta noite, sons característicos de chegadas, sirenes de alarme e explosões foram ouvidos em Genichesk, Anapa e Novorossiysk. Resultado, só em Novorossiysk, durante o ataque noturno, foi danificado um terminal de petróleo no complexo de transbordo de Cheskariz.
um dos maiores terminais petrolíferos da Rússia, por onde passa uma parte significativa das exportações de petróleo de Putin. Também foi destruída parte das instalações costeiras, segundo relataram autoridades locais. Além disso, destroços de drones já abatidos danificaram o reservatório e o cais da Chernomortransneft. Isso levou, na prática, à paralisação do bombeamento do ouro negro para o porto de Novorossiysk. Na própria cidade, foi declarado estado de emergência. Isso é um absurdo. Mais tarde, ficou claro que o estado de emergência na cidade foi instaurado não para a segurança dos cidadãos, mas para esconder as consequências dos ataques. Afinal, além da indústria petrolífera russa, também destruíram a unidade militar local. No território dela, havia justamente uma unidade de defesa antiaérea, pelo menos um sistema S-400 e um depósito de munições. Um dos vídeos de testemunhas registrou o momento em que o depósito de munições russo foi atingido. Nunca vi nada assim. Parece um afterburner no terminal de petróleo. Após a publicação das imagens, os correspondentes militares russos pró-guerra rapidamente notaram que um drone ucraniano não conseguiria chegar ao alvo tão rápido, mas um míssil conseguiria. Os piores temores do Kremlin logo foram confirmados pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta noite, nossos soldados usaram com sucesso os Neptunos de longo alcance contra alvos específicos em território russo. Essa é a nossa resposta absolutamente justa ao terrorismo russo contínuo. Os mísseis ucranianos, na verdade, vêm trazendo resultados mais significativos e precisos praticamente todo mês. E mesmo que Zelensky não tenha especificado em seu pronunciamento quais alvos exatamente foram atingidos pelas forças armadas da Ucrânia, praticamente não restam dúvidas entre os especialistas. Acontece que, pelos canais fontes oficiais... Com base nas fontes oficiais, que publicam vídeos e, em geral, fornecem informações oficiais e verificadas, há motivos para acreditar que esse tipo de armamento ucraniano está começando a aparecer em maior quantidade e a ser usado de forma mais massiva contra a Federação Russa. Como resultado, os ataques ucranianos estão se tornando cada vez mais amplos, vez após vez. Assim, além de Novorossiysk, as forças armadas da Ucrânia, nesta noite, mais uma vez atacaram a refinaria de petróleo de Saratov. Uma semana antes, drones ucranianos já haviam atingido a refinaria de petróleo. Naquela ocasião, a empresa teve que ser temporariamente paralisada. Agora, esperamos que a refinaria seja definitivamente fechada para sempre. Dirigi demais! Ainda existem muitas instalações militares no território da Federação Russa que precisam ser removidas. E as luzes em Moscou se apagarão quase automaticamente quando certos objetos no território da Federação Russa deixarem de funcionar. Não precisaremos nos esforçar muito para que a lâmpada de Illich se apague na Rússia. Isso definitivamente vai acontecer. Illich, este será um compromisso vinculativo. Entretanto, a águia russa está mergulhando na escuridão total. Ainda tá voando? Não sei. Voar? Tô com tanta tesão. Sim, tá tudo bem. Já existe um terceiro? Sim. Neste momento, crédito. Bem, resumindo, parece que estão lançando mísseis da nossa pista de pouso. Aqui tá ela. Os moradores locais ainda estão se recuperando do recente ataque de drone ucraniano. Não sei se foi certo ou errado eu ter saído. E lá, resumindo, tudo tá pegando fogo. Resumindo, então. E tudo isso apesar de as forças armadas da Ucrânia, ao contrário do exército russo, atacarem exclusivamente alvos legítimos, as instalações militares do Kremlin. Já nos próximos meses, poderemos ver o que vai acontecer quando os flamengos ucranianos e os Neptunos de longo alcance começarem a participar ativamente dos ataques. Afinal, segundo especialistas, a produção em série das mais novas armas ucranianas já começou, o que significa que as coisas só vão piorar daqui para frente, pelo menos para o complexo militar industrial e o setor de petróleo da Rússia. É uma gama bastante diversificada, que permite destruir, atingir e eliminar alvos em massa no território da Federação Russa, mesmo a distâncias consideráveis das fronteiras ou da linha de contato. Na verdade, isso é um indicador bastante sério e positivo de que, passo a passo, de forma sistemática, estamos eliminando alvos-chave no território da Federação Russa e destruindo, inclusive, a produção militar.
Nos Estados Unidos, terminou o shutdown mais longo da história. Trump assinou a respectiva lei. Podemos esperar que agora as armas do EUA sejam fornecidas à Ucrânia em sua totalidade? E afinal, o que significa o fim do shutdown no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia? Falaremos sobre isso, Figuinho. Não perca! Não se pode governar um país assim, declarou Trump e encerrou o shutdown. O presidente do EUA, ao que parece, gosta de bater seus próprios recordes. A pausa orçamentária durou 43 dias, 8 dias a mais do que a pausa anterior sob Trump. E agora é uma honra para nós assinar esse projeto de lei incrível e fazer nosso país voltar a funcionar. Obrigado! O shutdown teve consequências não só para os americanos, mas também para os países que dependem de Washington, incluindo a Ucrânia. Isso, no geral, é um sinal muito sério, um sintoma de uma crise profunda do sistema político dos próprios Estados Unidos da América. No mundo de hoje, onde é necessário uma reação rápida e um trabalho eficiente, isso é um luxo inadmissível. Por isso, sim, por um lado, os processos foram desbloqueados, mas isso é apenas um adiamento do prazo final. Enquanto o governo do EUA estava parado, também ficou suspensa a exportação de armas, no valor de 5 bilhões de dólares. Essa ajuda era destinada aos aliados da OTAN, incluindo a Ucrânia. Os processos de fornecimento de armamentos para a Ucrânia estavam sob responsabilidade do Pentágono. E o Pentágono, como eu disse antes, não foi bloqueado nem mesmo durante o shutdown. Sim, houve certo desequilíbrio, falta de comunicação, porque parte dos funcionários do governo acabou sendo afetada pelo shutdown, por exemplo, do Gabinete Oval e de alguns ministérios relacionados. Então, e aí realmente a logística para tomar decisões burocráticas foi, em parte, bem deslocada. Agora, com o fim do shutdown, os contratos bloqueados para fornecimento de armas voltam a ter validade. Mas a questão é o quão rápido tudo isso vai realmente voltar a funcionar. Ao mesmo tempo, os processos foram desbloqueados. Agora, a parte burocrática, a parte instrumental, claro, vai ser implementada de forma muito mais dinâmica do que era antes. Isso significa que a Ucrânia vai receber as armas necessárias mais rápido? É difícil dizer. Aqui, realmente, é preciso se basear mais na posição oficial das nossas delegações nos Estados Unidos. O descongelamento dos contratos americanos também se tornou um sinal importante para os aliados da OTAN. Claro, todos os países da OTAN se orientam pela principal nação da OTAN, que são os Estados Unidos da América. Porque todos os processos estão ligados justamente a esse país. Tanto o complexo industrial militar, quanto a coordenação dos contingentes militares, o treinamento militar, enfim, absolutamente tudo, com foco nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos, por exemplo, por uns 2 meses, ou algo próximo disso, ficam meio que em uma posição indefinida, bem, claro, isso tem um certo efeito negativo, no geral, para a OTAN. Mas lá no Kremlin, com certeza entendem que para eles não é nada vantajoso o fim do shutdown. Quando os Estados Unidos estão desestabilizados internamente por processos como shutdown, é claro que a Federação Russa só vai jogar mais lenha na fogueira. Isso é óbvio. Então, eles vão espalhar desinformação e tudo o que for possível para prolongar esse processo até que os Estados Unidos se estabilizem, lembrem dos russos e consigam agir de forma consolidada, por exemplo, reforçando esse pacote de sanções ou até mesmo preparando o próximo. Mas o que é interessante é que o financiamento temporário dos Estados Unidos foi prorrogado até 30 de janeiro, embora a questão que causou esse shutdown no Congresso ainda não tenha sido resolvida. Por um lado, os processos foram desbloqueados, mas isso é apenas um adiamento do prazo final. Sobre a questão da reforma da saúde dos democratas, aquela que os democratas mencionam sobre sua prorrogação, bem, do Obama, né? Eles devem voltar a isso em dezembro, no final de dezembro. Ou seja, sim, os processos foram desbloqueados, mas agora eles também podem acarretar outras consequências orçamentárias. Segundo estimativas de economistas, as perdas diárias causadas pelo shutdown para a economia americana eram de cerca de 15 bilhões de dólares. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, fique ligado no próximo episódio.